Senhor, irmãs, bom dia. Estamos dando hoje início ao nosso primeiro dia de devocional, baseado no tema da perseverança. Hoje, o tema da ministração é perseverança, o fruto da fé. Vamos ler o livro de Tiago, capítulo 1, verso 2, que diz assim: Meus irmãos, considere o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês possam ser maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. A epístola de Tiago, ele vai escrever para os judeus que haviam se convertido ao evangelho de Cristo. A mensagem central da epístola de Tiago, ele vai tratar sobre o viver a palavra de Deus e sobre a perseverança em meio às provações e tentações. Estamos iniciando no livro de Tiago justamente porque é uma das cartas que vai tratar sobre a perseverança de uma maneira em que nós possamos aplicar em nossas vidas. A partir do versículo 2, vai dizer assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Aqui, Tiago, ele está nos encorajando a refletir, a meditar como que nós temos encarado as provações que nós estamos enfrentando. Quando a gente escuta a palavra provação, isso já soa no nosso ouvido como algo difícil, doloroso, né? Tiago, ele está nos aconselhando que nós temos que, em meio às provações, se sentir alegre. Mas é difícil estarmos no meio da provação e muitas vezes a gente sente alegria. Mas uma coisa que a gente vai ver, que é a mensagem que Tiago ele quer transmitir para nossas vidas, é que no meio da provação existe um propósito. Você está passando por aquela provação porque ali existe um propósito e daquela provação vai se produzir dentro de você um potencial, algo bom, né? Você vai estar sendo direcionado para algo que Deus está preparando para a tua vida. Então a gente não é aprovado simplesmente por ser provado, mas você é aprovado porque ali existe um propósito. Então aqui no verso 2, Tiago ele está nos encorajando a usar a fé para que a gente venha manter o nosso coração confiante no Senhor. E que diante das provações, nós vamos ter atitudes, porque é isso que ele vai falar, né? Que você possa ter motivo de grande alegria quando passares por diversas provações. O que Tiago está falando é que nós temos que, em meio às provações, termos atitudes diferentes para que nós possamos enfrentar o problema de maneira que aquele problema e a provação que nós estamos enfrentando, ele não venha abater a nossa fé. Veja, que Tiago, aqui no verso 2, ele vai falar assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem. A palavra passarem, ela vem do verbo passar, que significa atravessar, caminhar, andar. Então aqui ele está nos dizendo que por mais que nós vamos passar por provações, a provação ela não é um lugar de permanência. Ela é um lugar de passagem. É por isso que ele usa o termo passarem, porque a aprovação, ela vem, mas passa. Ela tem um começo, mas ela também tem um fim. Então, outra palavra que nos traz grande ensinamento, no mesmo versículo, é o fato de passarem por diversas. Ele vai usar a palavra diversas. Aqui, Tiago está nos ensinando que vai haver vários tipos de provações em nossa vida. Ou seja, muitas das vezes nós vamos ser provados em situações diferentes. Quando a gente olha para dentro da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver homens e mulheres de Deus que foram provados em várias áreas da sua vida. Em João capítulo 16, versículo 33, o próprio Jesus falou isso para os discípulos, dizendo: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então aqui, nós sabemos que enquanto nós vivemos nessa terra, nós vamos passar por provações. Mas nessa manhã, o que eu quero que você fique ciente a partir de hoje é que quando você enfrentar a provação, existe um porquê, existe um motivo, existe um propósito. E uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que as provações que enfrentamos, ela não é um lugar de permanência, ela é um lugar de passagem. Você vai passar por aquele lugar, mas você não vai morar ali naquela provação. Então, as provações que enfrentamos, elas são momentos difíceis. E muitas vezes até mesmo excesso de sofrimento que vem para testar a nossa capacidade de superação. E quando a gente fala de que a aprovação ela tem a ver com momentos difíceis,
né, com excesso de sofrimento, a gente para pensar em Jó. A Bíblia vai dizer que Jó ele enfrentou um nível de provação em várias áreas da vida. A gente vê isso, né? Em Jó capítulo 1, versículo 15, 16 e 17, vai dizer que uma das primeiras provações de Jó foi quando o inimigo tocou, né, nas riquezas de Jó. Você vai ver que a Bíblia diz que em Jó capítulo 1, verso 11, vai dizer que as primeiras coisas que ele perdeu foi todos os seus jumentos, os seus bois, as suas ovelhas, né, os seus camelos, e a gente está falando aqui de uma quantidade grande. A Bíblia diz que só de junta de boi, Jó tinha 500, né? Então, só de ovelha, Jó tinha 7.000. Só de camelo era 3.000. Então, a gente está falando de uma grande quantidade. E a Bíblia vai dizer que o inimigo foi e tocou, né? Então, Jó passou por aquela provação. Ele foi provado, ele perdeu tudo o que ele tinha voltado para a área, né, financeira. A vida dele, que era estável, baseado naquilo que ele tinha. E entenda, uma coisa que eu observei quando eu estava estudando o livro de Jó, é que em todas as ocasiões que Jó perdeu, né, os seus animais, seus bois, seus ovelhas, seus camelos, também foram junto os seus empregados. Você pode conferir depois no verso 15, 16, 17, que chega um servo e diz, olha, vieram os sabeus e levaram tuas 500 juntas de boi e teus 500 jumentos. E os teus servos, né, que estavam apacentando juntamente com eles, foram mortos. Os empregados foram mortos e só eu que sobrei. Então, antigamente, a riqueza de um homem era medido principalmente em termos de terra, animais e servos. Então, veja, a primeira provação que Jó ele vai passar vai ser tocado sobre a vida financeira, sobre a estabilidade que Jó ele provia para a família dele. E ali, após ele perder tudo aquilo, a Bíblia diz que vai chegar em Jó capítulo 1, verso 19, diz que chega um servo e ele vai dizer, olha, todos os seus filhos estavam na casa de um dos seus irmãos e veio um vento dos 4 cantos da terra, soprou numa casa e matou todos. Então, a primeira provação de Jó foi primeiramente tocado nos seus bens materiais, na sua vida financeira e depois na sua família. Veja, Jó ele não enfrentou apenas uma provação, mas ele enfrentou em várias áreas da vida. E quando a gente continua lendo a história de Jó, Jó capítulo 2, verso 7, vai dizer que agora a saúde de Jó também foi provada. Que a Bíblia diz que o inimigo foi, pede permissão ao Senhor, e a Bíblia diz que Jó ficou do alto da cabeça até a planta do pé, cheio de feridas pelo corpo. Então, este homem foi provado na área da vida financeira, nos bens materiais. Depois ele foi provado na morte do filho, foi tocado na família. Depois foi tocado na saúde. E você acha que para por aí? Jó capítulo 16, verso 20 vai dizer que os próprios amigos de Jó zombavam dele. Veja que quando você vai ler a história de Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem que onde ele chegava, ele era querido por todos. Só que agora a Bíblia diz que ele mesmo vai declarar que os próprios amigos zombam do estado que ele se encontrava. Jó 19, versículo 19 vai dizer: todos os meus amigos, inclusive os mais chegados, agora me detestam. Aqueles que eram mais íntimos, a quem eu amava, simplesmente voltaram-se contra mim. Ou seja, Jó agora está passando por uma provação do desprezo e da solidão. Então, Jó foi um dos homens, dentro da palavra de Deus, mais provado, em uma sequência de provações que foi um atrás do outro, né? Então, voltando para a palavra de Deus, no verso 3, Tiago, ele vai estar falando sobre a nossa fé, né? Sobre a fé ser provada. Ele diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, ele está dizendo que quando a tua fé é provada, ela vai produzir um belo fruto. E esse belo fruto é a perseverança. E você sabe o que significa perseverança? A perseverança significa a qualidade de uma pessoa que ela é persistente, que ela não desiste, que ela insiste, que ela não desiste, ela tem constância. É por isso que esse estudo que nós estamos iniciando, que vai ser de 12 dias, vai ser voltado para a perseverança, porque nós estamos precisando ativar isso dentro de nós, né? Temos que entender que quando nossa fé é provada, ela vai produzir perseverança, porque quantas das vezes a gente passa por lutas, provas, dificuldades, e a gente murmura. Mas uma coisa que eu quero falar para você, quando nós estamos sendo provados, é porque ali existe um propósito. Então, é em meio à provação, é em meio à prova, né, que nós enfrentamos, ela vai produzir em nós a perseverança. Ou seja, quando a tua fé é provada, mulher,
Ela vai produzir a perseverança. Então não ache que você está sendo provada por qualquer coisa. Não ache que você está sendo provada por motivo algum. Não, existe um propósito específico aí. Uma mulher perseverante, ela não desiste diante das dificuldades. Quando a gente olha para dentro da palavra de Deus, a gente vê 1 Samuel capítulo 1, verso 10. A Bíblia vai dizer que Ana, né? Ana, ela vivia sendo atormentada pela sua rival. E veja que a Bíblia diz que era constantemente, ou seja, era algo diariamente que acontecia na vida de Ana. E a Bíblia diz que Penina irritava Ana pelo fato dela não poder ter filho. Só que Ana, ela era uma mulher perseverante. Ela não desistiu diante da dificuldade, mas a Bíblia diz que todos os anos que Elcana subia para o templo do Senhor, Ana, ela ia e orava. Mas naquele ano, Ana fez diferente. Ela clamou, ela suplicou e ela disse: Senhor, eu estou te pedindo, mas agora eu quero te entregar. Né? Ela foi perseverante e, de acordo com os estudiosos, diz que do período que Ana vivia sendo perseguida por Penina até Ana gerar o filho que foi Samuel, irmãos, foi 25 anos. Ela não desistiu diante das dificuldades. Será que nós, mulheres de Deus, nós, né? Nós suportaremos passar 25 anos clamando, pedindo pela mesma coisa? Não. Sabe por quê, irmã? Porque muitas vezes a gente começa a orar hoje, se daqui a uma semana Deus não responder, a gente murmura, a gente desiste, a gente diz que Deus não está ouvindo a gente. E principalmente quando a gente está orando e a dificuldade está ali no pé, como Ana. Ana, todo ano, ela orava, pedia a Deus um milagre. Mas constantemente, Penina estava ali no pé dela, implicando, insultando. Mas Ana era uma mulher perseverante, ela não desistiu diante das dificuldades. Uma mulher perseverante, ela não desiste diante das opressões e ataques. Isso é verdade, irmão. Juízes, capítulo 4, versículo 6, vai dizer que Débora, né? Débora, ela era uma juíza na época do povo de Israel, e a Bíblia vai dizer que ali, a nação de Israel, elas haviam se voltado para a idolatria, e a Bíblia diz que ali sempre que um do povo ele se rebelava contra o Senhor, a Bíblia diz que ali o Senhor entregava o povo na mão dos inimigos. E a Bíblia diz que agora o povo está cativo na mão do rei de Canaã. E a Bíblia diz que eles já estavam 20 anos, irmã, na peia, sendo oprimido. E a Bíblia diz que ali Deus levanta Débora, né, como juíza da nação. E diante ali daquelas dificuldades, o Senhor diz para ela: Débora, diz para o meu povo que eu vou entregar este povo, né, esta nação que tem oprimido a vida de vocês na mão de vocês. E a Bíblia diz que Débora chega até Baraque, né, falando para ele: olha, Deus está falando que vai entregar essa nação que nos humilha nas nossas mãos. Só que você vai ver que Baraque, ele vai se amedrontar, né? E ele vai dizer: mas eu só vou se tu for, Débora. E a Bíblia diz que Débora ali tomou a frente daquela peleja e ela foi. E o Senhor deu vitória. Ou seja, uma mulher perseverante, ela não desiste diante das opressões e ataques do inimigo. Minha amada, não é baixar a cabeça, não é baixar a guarda. Sabe por quê? Porque você faz parte do exército de Cristo. Deus te chamou para esta peleja, porque Ele viu em nós algo que nós nem muitas vezes vemos em nós. Sabe por quê? Porque não é eu e você, é Ele na nossa vida. Uma mulher persistente, uma mulher perseverante, ela não coloca obstáculo para se achegar a Jesus. Mas ela reavalia a situação e insiste. A Bíblia diz em Mateus capítulo 9, versículo 20, vai dizer sobre a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher já vivia todos aqueles tempos, 12 anos da sua vida, com aquela enfermidade. E a Bíblia diz que o Senhor iria passar por aquela região. E a Bíblia diz que aquela mulher, ao ouvir que Jesus ia passar por ali, ela tomou uma atitude. A atitude daquela mulher foi uma atitude de fé. Foi uma atitude de perseverança. Ela poderia ter colocado milhares de obstáculos para se chegar até Jesus, porque, de acordo com a enfermidade que ela tinha, ela não podia estar no meio do povo e nem muito menos se aproximar da multidão onde Jesus estava. Só que aquela mulher ela não coloca obstáculo para chegar até Jesus, mas ela reavalia a situação e insiste. E ela vai bolar um plano com ela mesma, dizendo: se tão somente eu tocar na veste, eu sei que serei curada. Ou seja, ela disse: eu vou me esforçar, sair da zona que eu estou aqui, porque eu preciso,
e eu vou romper a multidão e tocar só na veste, e eu sei que eu serei curado. Então ela não colocou obstáculo, ela poderia ter falado, mas se eu for e for pegue, eu posso ser expulsa do meio do arraial. Mas se eu for pegue, talvez eu possa ser punida. Não, ela não colocou obstáculo, mas ela reavaliou a situação e insistiu. Né? E quantas das vezes nós, quando estamos diante dos obstáculos, a primeira coisa que a gente vem, né, na nossa mente é o quê? Parar. Eu vou parar. Eu vou desistir. Eu não vou mais não. Eu não quero mais não. E muitas vezes o que nós estamos precisando fazer não é desistir, é reavaliar a situação e continuar insistindo. Entenda, minha amada, que desistir da caminhada, essa opção não existe no nosso vocabulário. Parar em meio à caminhada, essa opção também não existe para nós. É uma coisa que eu sempre costumo dizer se está cansada, respira, ajusta os parafusos e continua caminhando. Provérbios capítulo 4, versículo 25 vai dizer: olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. E no verso 27 ele vai dizer: nem se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Uma mulher perseverante, ela está sempre olhando para o alvo que é Cristo. Não importa se tem dificuldade, não importa se tem opressão, não importa se tem ataque, não importa se tem obstáculo. Ela vive o que diz Provérbio 4:25. Ela caminha olhando para frente, mantendo sempre o olhar fixo no que está diante dela, que é o Senhor. E ela não se dizia para a direita, ela não se dizia para a esquerda, mas ela permanece perseverante. Como será que tem andado a nossa perseverança ultimamente? Será que qualquer vento, será que qualquer dificuldade, será que qualquer vendaval, será que qualquer provação nos para, nos desmotiva? O versículo 4 de Tiago que nós lemos vai dizer: e a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. O que Tiago ele está falando para nós aqui é quando alcançamos a perseverança, nos tornamos mulheres maduras e cada vez mais íntegra. Uma mulher madura é uma mulher que atingiu um estado mental, emocional e comportamental. Ela tem uma autodisciplina, ela tem uma capacidade de lidar com as situações complexas que ela vai enfrentar. Uma mulher madura, é como eu falei para você, não é qualquer ventinho que vai fazer essa mulher pensar em parar. Muitas das vezes, nós estamos precisando reavaliar, como o Tiago vai nos ensinar no capítulo de hoje. Precisamos parar e avaliar como tem andado a nossa vida. Muitas das vezes, a falta de imaturidade nos faz sermos mulheres desequilibradas. Mas aqui a palavra está dizendo, quando sua fé é provada, você produz a perseverança. E quando você tem perseverança, você se torna uma mulher madura, uma mulher sensata, uma mulher que não é guiada pelas emoções e sentimentos. Uma mulher que após a sua fé ter sido provada, que gerou a perseverança, e através dessa perseverança ela vai alcançar um nível de maturidade, onde ela não vai ser guiada pelas circunstâncias que vive, ela não vai ser guiada pelas emoções, mas ela vai ser guiada pelo Espírito. Ela até orou, mas a situação não aconteceu do jeito que ela queria, mas ela não vai se revoltar contra Deus, mas sim vai procurar buscar o melhor de Deus para a vida dela. Uma mulher madura que alcançou a perseverança, ela entende que se a oração dela ainda não foi respondida, não é porque Deus não ouve ela, mas é porque ela entende que mesmo em meio ao silêncio, Deus está trabalhando em favor dela. Então, ela não desiste, ela continua a orar, ela continua a clamar, porque a qualidade de quem é uma mulher perseverante, ela é persistente e ela não desiste, mas ela se mantém firme. Então, que nesse dia de hoje, minha amada, você possa ficar com essa palavra no teu coração, nosso primeiro devocional do estudo voltado para a perseverança. Então entenda, quando sua fé for provada, quando você estiver diante das provações, entenda que ali existe um propósito e através daquela provação vai gerar o fruto da perseverança na tua vida. E quando a perseverança ela for gerada na tua vida, você alcançará um nível de maturidade, onde você não será guiada pelas emoções, por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve daquelas pessoas que estão do teu lado, que muitas vezes dão conselhos que não vão te direcionar para o propósito que Deus quer.
mas você vai ser guiado pela palavra, você vai ouvir o que a voz de Deus fala para você. Então, que nessa manhã você possa depois meditar nesses versículos, tá? Deus possa abençoar a sua vida. E se Deus quiser, diariamente, né, temos ainda 11 dias pela frente e vamos continuar nos aprofundando, nos enraizando na palavra de Deus, voltado para esse tema da perseverança. Então, que Deus me abençoe. Bom dia, irmãs.